Desde o momento em que a Warner anunciou que o novo filme do Batman, protagonizado pelo Robert Pattinson, que para mim é um dos grandes atores da geração dele, seria dirigido pelo Matt Reeves, eu já estava no céu. O Matt Reeves, para mim, é um dos grandes diretores da década passada, um dos grandes diretores de blockbuster da década passada. E não precisaria nem citar muito da filmografia dele, bastava para mim O Planeta dos Macacos, A Guerra, que é não só um dos grandes filmes dos anos 2010, como uma das grandes ficções científicas dos últimos tempos. Felizmente, o meu instinto e o de muita gente estava certo. Batman, com o Robert Pattinson, de 2022, é não apenas um grande filme, um baita filme, como tudo aquilo que se esperava de um diretor como Matt Reeves. Reúne todas as grandes características do cinema dele, tanto da experiência dele prévia com terror, como com essa experiência extraordinária dele em blockbusters como O Planeta dos Macacos. Antes de entrar em mais detalhe do porquê o novo filme do Batman é tão maravilhoso, eu vou lembrar você que por acaso ainda não fez isso, se inscreva aqui embaixo no canal, também não se esqueça de curtir o vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer e claro, deixe o sininho das notificações aí ativado porque isso vai notificar você todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. E você também pode conferir outros comentários meus sobre cinema, tanto na minha conta do Letterboxd, que está sempre ativa comentando sobre lançamentos ao longo das semanas, como na minha conta do Twitter também. Apesar das muitas coisas que podem ser ditas sobre esse filme, eu acho que a principal que me vem na cabeça é que ele é um filme grande. Ele é um filme grande, claro, em qualidade, ele é um filme grande de um ponto de vista de escala de produção, num nível que, num certo sentido, eu até me surpreendi, e ele é grande também na duração. Ele tem 3 horas, afinal de contas, e são 3 horas que se justificam, embora já chego lá. Para um filme que supostamente é o primeiro de uma trilogia, ele adota um tom épico muito característico. O Matt Reeves tem um trabalho na filmografia dele, especialmente no Planeta dos Macacos que eu citei, de associar os elementos mais íntimos dos personagens, emocionalmente mais vulneráveis e mais impactantes mesmo para eles e consequentemente para o público, com uma ação que às vezes parece oprimir esse personagem dentro daquele universo. Em outras palavras, não é uma ação que engrandece o personagem, não é uma ação que enleva a cena, não é uma ação que deixa você entusiasmado de maneira mais clichê na palavra, não. É uma ação que machuca, que vai no âmago do personagem e que de alguma maneira consegue fazer com que você sinta mais até esses dramas do que sem essa ação. E isso aqui no filme do Batman faz todo sentido, porque é uma concepção de universo naturalmente sombria, desde os quadrinhos, claro, mas que da maneira como ele lida aqui, não é nem aquele surtado dos filmes do Zack Snyder, do que o Zack Snyder fez, pelo menos, com Liga da Justiça e com Batman vs Superman, que tem sim suas virtudes ocasionais, não é nem aquele analógico mais militarizado e meio asséptico também que o Nolan fez na trilogia dele, e também não é aquela coisa fantasiosa, borrachuda e cartunesca também que o Tim Burton fez com o Michael Keaton lá no final da década de 80 e começo da década de 90. É uma concepção verdadeiramente carregada no ar, né? Quer dizer, ele quer pegar emprestado do gênero no ar essa questão da investigação, do personagem quebrado emocionalmente, tentando se envolver com a femme fatale da vez, que é aqui interpretada pela Zoe Kravitz, que é a mulher gato, né? Quer dizer, tem todos os elementos do noir, mas esses elementos estão circundados por esse clima sombrio, esse clima pesado, esse clima brutal de uma sociedade completamente corrompida e completamente destruída também. Então é um filme de desesperança do começo até o final. Nos 10 minutos iniciais você não vê o personagem e na primeira aparição dele, que é antecipada por uma narração em off, você tem aquela escuridão absoluta e uma frase que é tão extraordinária que aí sim poderia resumir todo esse projeto do Matt Reeves e do Robert Pattinson. O Batman diz que ele não está escondido nas sombras, e sim que ele é as sombras. Robert Pattinson, sensacional como de costume nos últimos anos, entendeu totalmente essa proposta, tem uma química desgraçada entre ele e o Matt Reeves, com certeza, porque ele consegue transmitir só nos olhos e na maneira como ele se move nesse cenário, toda essa carga que o personagem traz, né? E ao mesmo tempo uma certa imaturidade também. É como se ele soubesse exatamente o que fazer, mas no fundo ele não tem certeza se isso que ele sabe que ele tem que fazer é verdadeiramente o que ele deveria fazer. A precisão do personagem ela é muito clara na maneira como ele aborda os vilões, na maneira como ele aborda as cenas de ação, e ele é muito direto ao ponto, ele não tem muita conversa, ele não tem aquele monte de frases de efeito, não. As frases dele são geralmente perguntas retóricas que já são acompanhadas de um soco na cara. Quer dizer, isso é muito revigorante. Isso torna o filme muito frontal nas sequências de ação, que são sequências absolutamente formidáveis, principalmente as cenas de combate. O Matt Reeves dá uma aula aqui de como se filmar combate no escuro, né? Quer dizer, não é
porque as cenas são noturnas, não é porque as cenas são, às vezes, caóticas mesmo na construção delas, não quer dizer que você tem que ficar perdido no que está acontecendo. Você entende perfeitamente todos os movimentos, todos os socos e todos os chutes e tiros, ainda que todo mundo esteja de preto e nas sombras. A fotografia, que é assinada pelo Greg Fraser, que está indicado ao Oscar esse ano pelo trabalho dele no Duna, né, um trabalho formidável, deveria ser reconhecida de novo no ano que vem. É um trabalho absolutamente cirúrgico que ele faz aqui, tanto na captação desse universo sujo, soturno, tétrico da Gotham, do Matt Reeves, que o Matt Reeves concebe aqui, como na forma sensacional como ele contrasta esse lado mais monocromático e sombrio do filme, com momentos de cor muito saturados, mas assim, não é cor colorido, é um outro monocromático super saturado, que é o caso, por exemplo, de um momento específico lá no final que envolve o sinalizador, que é um quadro lindíssimo que ele compõe, lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Assim como a trilha do Michael Giacchino, que também merecia reconhecimento no Oscar do ano que vem, porque é um trabalho que consegue, da mesma forma, mesclar essa trilha grandiosa das sequências de ação mais forte, né, das sequências mais grandiosas e ambiciosas do filme, com essa melancolia que é inerente à concepção do Bruce Wayne. Aliás, tem muito pouco Bruce Wayne aqui no filme, né? Tem o quê? 3 ou 4 cenas dele com o Alfred, basicamente, como Bruce Wayne, se tiver muito, né? E de modo geral, toda a concentração é na investigação, é no trabalho do Batman com o comissário Gordon aqui, que é interpretado muito bem, aliás, pelo Jeffrey Wright. E se tem uma coisa que me ganhou desde o começo do filme é a maneira como o Matt Reeves trabalha com a relação do Batman e os policiais, né? Especialmente nesses momentos em que há esse confronto, né, do Jeffrey Wright deixar ele participar ali das evidências, de descobrir as coisas, e todo mundo em volta contra, claro, ter um cara vestido, né, de morcego. Aliás, uma das minhas cenas favoritas do filme acontece justamente depois de uma sequência de briga com a polícia que envolve um voo, é isso que eu posso dizer. É uma cena excepcional. É simples, mas é excepcional. É um daqueles momentos que dá um arrepio mesmo. Mas assim, o tom sombrio, a ação espetacular, a desesperança no tratamento de Gotham, o trabalho excelente dos atores coadjuvantes, como Colin Farrell, irreconhecível como o Pinguim, do Paul Dano como o Charada, que inclusive é um tipo de ator que era melhor você não saber, né, antes de assistir ao filme, porque torna a coisa mais sombria. Talvez isso prejudique um pouco o nosso investimento com o suspense. Enfim, todas essas qualidades que estão presentes, talvez a que mais torne esse filme do Batman, do Matt Reeves, especial para mim, seja a maneira como essas 3 horas de ação, elas não são 3 horas de ação catártica. O Matt Reeves não trabalha com a distensão das sequências. Em todo o filme de super-herói, incluindo os filmes do Nolan, você tem essa sequência, essa set piece gigantesca, e que é acompanhada ou de um senso de humor, ou de uma piscada esperta, ou de alguma cena mais calma que lide de maneira mais diurna, mais leve com aquela situação, né? Ou que exponha informações novas de maneira mais mecânica. Aqui não. Aqui até a exposição, até as cenas que são explicadinhas, que são mastigadas, envolvendo as investigações, elas são carregadas de presságio, elas são carregadas de dúvida, carregadas de incerteza. Nada parece certo. A sequência ininterrupta quase de pequenas reviravoltas do filme do meio para o fim, ela tem tudo a ver com isso também. E é justamente por essa questão que esse novo filme do Batman não passa voando, tá? Eu vou estar mentindo aqui se eu disser que são 3 horas que passaram, que eu não notei. Não, são 3 horas que você sente que são 3 horas, talvez pareça até um pouco mais do que isso, justamente por conta dessa tensão ininterrupta. Quer dizer, é como se fosse um músculo se enrijecendo cada vez mais, sem distensionar, né? O tempo inteiro, aquele acúmulo, aquele acúmulo, aquele acúmulo. E claro, mais do que tudo isso, você tem também essa coisa monocromática, você tem esse tom sombrio que perdura durante 3 horas de duração. Não é como se você tivesse variações de ambientação, né? Quer dizer, se o filme tiver 3 ou 4 cenas diurnas, é muito, porque ele é realmente todo muito sombrio. Ou seja, é um filme que você nota essa duração, que até dá a impressão mais imediata de que muita coisa poderia ter sido cortada, mas o crescendo dele é tão magnífico, quer dizer, a escalada de acontecimentos é tão grandiosa e tão perfeita na maneira como ele dá atenção realmente para a investigação, que, ao fim e ao cabo, você só tem que aceitar realmente que é um filme grande, é um filme que se propõe dentro de uma escala épica e intimista simultaneamente. Ele consegue fazer um filme violento, brutal, sem precisar da classificação indicativa para maiores, e consegue fazer um filme cheio de emoção e intensidade ao mesmo tempo que é um baita filme de investigação. Sem sombra de dúvida, a melhor encarnação do personagem até o momento, e olha, vai ser difícil superar para o próprio Matt Reeves. É por isso então que na minha cotação, Batman fica com 5 estrelas.
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa crítica. E se você de fato curtiu, não se esqueça, claro, de se inscrever aqui embaixo no canal, de curtir o vídeo e de comentar o que é que você achou do novo filme do Batman, qual é o seu ranking aí de filmes do Batman até hoje, o que é que você achou, claro, do Robert Pattinson como esse personagem e do Matt Reeves na direção e no roteiro desse filme. Um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.